Solidão é fera, mas só quando a gente quer estar só. Quando pensamos nos grandes problemas de saúde pública da atualidade, geralmente lembramos de doenças cardiovasculares, diabetes, câncer ou até pandemias. Mas existe um fenômeno que cresce silenciosamente, sem chamar tanta atenção e que afeta milhões de pessoas em todo o mundo: a solidão. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que vocês vão ouvir ou assistir. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, produzido pelos alunos Ana Lídia, Emanuel, Marcele, Ana Carolina, Sofia Ficoloto, Beatriz Zubati, Camille, Sofia Rois, Beatriz Capsa e Nicole. Nós somos estudantes do curso de Psicologia da Universidade do Vale do Itajaí e estamos fazendo como parte do projeto de extensão comunitária, PSEU, e o nosso podcast sobre solidão e solitude na velhice. Envelhecer é perder ou transformar? gente, e apesar de que o nosso podcast vai ser aqui, claro, de cunho também informativo, a gente quer fazer uma conversa aqui também bem mais contraída, para ser aqui a nossa conversa entre colegas, mas também passando informações para quem esteja ouvindo a gente. Será que envelhecer significa ficar sozinho? Será que existe diferença entre estar sozinho e sentir-se sozinho? Fique com a gente para saber pelos próximos minutos. Então, o que é solidão e solitude, gente? Olha, eu acho que a solitude, ela vem de uma escolha. A pessoa, ela escolhe estar sozinha, ela escolhe aproveitar a própria companhia, e por muitas vezes aquilo é prazeroso para ela, né? Por vezes, na sua maioria, ela gosta de estar assim. E a solidão não. A solidão, ela é caracterizada, por mais que ela esteja cheia de pessoas ao seu redor, ela ainda assim falta uma conexão emocional com aquelas pessoas. Porque a solitude é sobre estar só e não sentir-se só, né? Exato. Tá contemplado pela própria companhia, pelo que gosta de fazer. Mas aí também tem aquela diferença de você tá sozinho, não se sente sozinho, mas não consegue ficar sem mandar mensagem pra ninguém, sem ligar pra ninguém, sem ficar escutando um vídeo, alguma coisa, você não consegue ficar sozinho de fato, né? Aí eu acho que isso já se encaixa no solidão de novo. Agora já indo um pouquinho para os insights, mas aí, além também da velhice, pensando que a gente está falando só do significado de solidão e solitude em si, né? Mas eu acho que também a solidão, esse sentimento de solidão, porque é um sentimento, né? E sempre que fala isso eu fico pensando divertidamente, que é muito legal, porque seria uma forma da gente lidar, né? Por isso que difere a solidão da solitude, que seria a forma da gente lidar com esse sentimento. E aí, tipo, da solidão é isso, como vocês falaram, de que a pessoa, ela está só, mas o sentir-se só e como, o que é que ela vai fazer a partir disso, que é o que vai definir, né? Se vai ser alguma coisa... A qualidade disso, né? Porque muitas vezes a gente não tem qualidade nas nossas relações. A gente passou uma vida não tendo qualidade de vida. Sim. E justamente isso depois reverbera na nossa vida e na nossa velhice. Sim, porque eu acho que é muito o que a Marcele falou sobre conexões, né? Não adianta você estar com pessoas e não sentir conexão com aquelas pessoas, não querer estar porque você gosta daquela companhia, só porque você não quer ficar sozinho, né? Exato. E aí a gente entra na parte da velhice por si só, que já vem com muitos estereótipos da sociedade de quando se aposenta, e aí o próprio idoso se sente incapaz porque já não trabalha mais, e aí acaba perdendo pelo ciclo natural da vida muitos amigos ou parceiro, ou... O processo de envelhecimento ele é contraditório, né? Porque muitas vezes a gente passa uma vida inteira, a vida adulta, adolescência e até infância lá da base, construindo vínculos, estando toda hora lutando contra o relógio para ter uma vida, para ter uma condição. Só que a gente não se prepara por uma estratégia de envelhecimento previdenciário também, em todos os sentidos. A velhice em si ela é muito estigmatizada, eu vejo, né? Pelo menos que a velhice em si ela é muito estigmatizada, né? Pela sociedade, completamente. Porque a gente pensa assim... Logicamente não, mas o que vem na mente quando a gente vai pensar no pensamento social, né, do pessoal, de que fala velhice e já pensa, vou estar sozinho, não vou conseguir fazer exercício, não vou conseguir isso, e aí é tudo uma construção, toda a vida, o começo da vida pelo menos fica de tipo assim, vou construir minha vida para não sofrer na velhice, e aí quando chega a velhice eu estou sofrendo porque eu estou... Ou quantas vezes vocês já escutaram
a gente ouvindo assim do nosso avó e de pessoas que estão nessa faixa etária 60 mais, falando que a velhice eu tô só esperando pra morrer. Sim. Sabe? Eu acho de pessoas mais velhas também, que a velhice ali não tem mais uma qualidade de vida e nem nada do tipo. Ela é uma cadeira que tu fica esperando a morte. E muito pelo contrário, ela pode ser uma das melhores fases da vida da pessoa, porque agora ela tem tempo pra ter qualidade de vida. Tenho que comentar de como isso gera um impacto, claro que a gente está fazendo esse nosso podcast aqui também, com sendo um estudante de psicologia, né? Então a gente tem que levar um pouquinho também para esse lado de psicologia, onde como isso também, esse estigma, todo esse preconceito também sobre a velhice, ela gera esse impacto cognitivo também. Porque a solidão ela não aparece nos exames laboratoriais. Sim. Tu não mede, tu não dá uma pílula pra pessoa, tu não bota um gesso no coração, no corpo dela. Ah, não, agora você não vai ter mais solidão. Sim. A longo prazo aparece como ansiedade, depressão, como a própria pessoa se isolando cada vez mais porque não vê mais sentido na vida, né? E isso se chama uma epidemia silenciosa também. Porque a gente não vê acontecendo isso. A gente vê as marcas depois. Sim, a longo prazo, né? E aí, como a pessoa pode caracterizar outros sintomas dentro da psicologia também. Puxando esse gancho que você tinha falado antes, Marcele, sobre a sociedade acabar associando a velhice à improdutividade, agora tô idoso, tô esperando só pra morrer. Eu lembrei de um termo muito legal. Nossa câmera, diga pra gente qual é o nome desse conceito. Pleasure Growers! Explica pra gente o que é esse conceito. Então, quando a gente fala sobre pessoas, né, em envelhecimento, a gente fala sobre pessoas que por muitas vezes pensam que são, né, incapazes, como a Marcele falou, que pensam que só estão ali pela morte, esperando a morte, mas ainda tá numa fase de desenvolvimento, não é apenas perdas, também tem ganhos. Então, por causa disso, surge o conceito Pleasure Growers, que é essa geração de pessoas, né, pessoas idosas, que buscam novas experiências, buscam aprender, ensinar, então buscam justamente essa questão de um conhecimento cíclico, de repassar o conhecimento e de receber novos conhecimentos. Que interessante, muito, né? E é muito bom a gente estar nesse conceito, porque estar idoso, chegar na idade que é considerada socialmente como idoso, não significa que acabou a tua vida, que você não tem mais utilidade, não tem mais produtividade. Putz, sou idoso agora, sou inútil, não faço mais nada. Não é assim. É muito pelo contrário, você tem ainda muita vida pela frente. Até porque a gente não foi planejado pra viver sozinho. A gente foi planejado desde lá da era das cavernas, todos nós andávamos em grupos. A gente sempre, ou seja, pra caçar, depois pra trabalhar, depois na escola, numa linha do tempo, a gente sempre está em grupo. E viver sozinho acarreta muitos problemas. Assim como o que a Ana falou, o ciclo da vida, ela precisa estar cercado de pessoas. Sim. Então, por isso que é legal também enfatizar essa importância da solitude, né? Afinal de contas, saber lidar com essa solidão, porque é uma época que vai ser estigmatizada, sim. É uma época onde você vai ter suas limitações, sim. Mas de que você pode lidar com elas, você pode escolher, claro. Isso aqui a gente também tá considerando um cenário muito bom, onde você pode considerar fazer um exercício, sim, tipo, se aventurar em novas coisas, se aventurar até em uma língua nova. Quando eu falo exercícios também, eu quero falar exercícios pra mente, falar exercícios físicos mesmo pro corpo, enfim. Acho super interessante. E aí, um dos pontos super importantes é porque quando acontece esse isolamento, quando a gente vê quando o cérebro, né, tem um isolamento social muito prolongado, ele liga esse sinalzinho de alerta e automaticamente ele considera como se fosse uma ameaça. E aí o cortisol entra em ação muito alto. E o cortisol é um hormônio do nosso estresse. E aí causa vários problemas, um aumento constante de alteração no nosso organismo. Como inflamação sistêmica, alterações cardiovasculares, queda da imunidade e maior risco de depressão. Ou seja, vira um quadro generalizado. Porque também tem muito aquilo que o que a gente sente
psicologicamente e sentimentalmente se transforma no físico também. Então, se a gente se sente sozinho, vai acabar tendo talvez febre, dores no corpo, dores de cabeça, né? Porque o sintoma psicológico vem pro físico, o corpo sente. Exato, e trazendo até a carreta na frente de vícios, como de fumar, ou de séries, ou de tempo de tela, tem aumentado muito nos idosos, como plataformas digitais, bebida, e aí tem até por vezes a obesidade, porque a pessoa come muito, fica sozinha e aí carrega na comida, enfim. Sim, tem vários outros. Exato. Sim, e aí a gente acaba entrando também naquela pauta que a gente acabou falando também, sobre você pode estar com várias pessoas e continuar se sentindo sozinho, porque também é sobre conexões, sobre sentir-se conectados, e me vem na cabeça os dados, a diferença entre o público masculino e o feminino, né, da velhice, né, os idosos, mulheres e homens, essa diferença de gênero. Fala pra gente o que dizem. Então, um dado que extremamente interessante que diz sobre as mulheres na solidão é que o índice de solidão são significativamente maiores nas mulheres, aonde pode estar relacionado a diversos fatores, como as mulheres vivem mais, então frequentemente elas enfrentam o luto do parceiro ou da parceira, né, muito mais vezes do que o homem, passam por mudanças familiares importantes, depois de décadas dedicadas aos filhos, ao marido, enfim, muitas vezes elas enfrentam o chamado ninho vazio, que é quando elas se veem sozinhas depois de ter dedicado a vida àquelas pessoas. E aí é onde também a solidão bate na porta dessas mulheres. Então, além disso, grande parte da identidade delas foi moldada, às vezes, em torno desse cuidado. Sim. E daí, quando esse papel muda, muitas precisam reconstruir. E aí, às vezes, já está nesse processo de envelhecimento também. Sim, eu queria comentar que é até um pouco contraditório se a gente parar pra pensar, né? Do índice ser maior em mulheres, porque as mulheres em si, elas já vêm, isso, claro, por uma construção social histórica também, por uma dinâmica de cuidado maior. Então a gente pensa também de que as mulheres teriam uma dinâmica de cuidado, tanto psicológica quanto física também, melhor, né? Sim. E aí os dados são ao contrário. Talvez também porque os homens também talvez não comentem as pesquisas, porque sempre tem essas dinâmicas no gênero. Exato. E você falando isso me lembrou muito as mulheres, mães, avós, tias cuidam de todo mundo e quem cuida delas, né? Então é muito sobre isso de estar sozinho, mesmo tendo muita gente, porque ela cuida de todo mundo, mas quem cuida dela? Exato. Com quem que ela vai se sentir junto, né? E também, ou estar sozinho e não se sentir só. Como que vai fazer isso se ela tá sempre cuidando das pessoas, né? Como que vai conseguir ficar sozinho em paz, se sentindo bem estar sozinho, se tá sempre rodeado de pessoas, porque você tem que cuidar dessas pessoas, né? Elas cuidam muito mais dos outros, não delas, né? E elas têm que olhar com carinho. E puxando a fala do Emanuel, falando sobre ser contraditório, realmente. Mas isso não significa que também os homens têm menos tristeza do que as mulheres. Os dados mostram que a psicologia discute muito como os padrões tradicionais de masculinidade dificultam a expressão das emoções. Então não significa necessariamente que tem menos sofrimento nos homens, muito pelo contrário, eles só não demonstram tanto. Sim. Então muitos homens aprendem desde pequeno que demonstrar os sentimentos é fraqueza. E vem esse termo também de masculinidade frágil, né? Sim. Vem disso, o homem não chora. Então eles se silenciam a partir disso. Muito comum a gente ver as mulheres na terapia e não ver os homens na terapia. Muito comum a gente, numa sala de aula de psicologia, majoritariamente ser mulheres. Justamente disso, porque elas cuidam. Sim. E também é muito, muito comum também a gente ver esse gancho de masculinidade frágil, de que tudo bem homens ficarem sozinhos, não terem amigos que confiam muito, não ter amigas que confiam muito, porque não precisam buscar ajuda, não precisam ter um apoio. Exato. Eles se bastam sozinhos. Só que esse se bastar não é no sentido de eu estou bem estando sozinho, é no sentido de eu não posso me apoiar em ninguém, porque senão vão falar que eu não sou homem o suficiente, eu não posso buscar ajuda em nenhuma amizade, família, porque... Entendeu? Eu não posso falar do que eu sinto, porque senão vão achar que eu sou frágil. E aí é onde acarreta a depressão, abuso de álcool, o estresse, a agressividade, enfim. Isso tudo acarreta daí aonde? Na mulher.
Então, olha como é contraditório, mas ao mesmo tempo está tudo muito alinhado historicamente. Sim. É estigma em cima de estigma, né? Tipo, já ser uma pessoa idosa e ainda ser homem. Aí vem todo o papel de eu tenho que cuidar da minha família, mas já vem com essa sensação de não sou mais capaz de fazer outras coisas. De prover também, né? De ser o homem provedor. E aí, quando às vezes se aposenta por incapacidade ou algo do tipo, não posso mais prover pra minha família. Então, e agora? Nossa, isso acontece muito na nossa realidade. Porque por muitas vezes o homem sempre foi o provedor e agora? Quando se aposenta. E quando o dinheiro acaba. Sim. E quando acontece a sua provedor... incapacidade, ou no sentido de aposentadoria por doença, né? Exato. Capacidade nesse sentido de doença, claro. Porque no sentido físico, no sentido de ser capaz mesmo, continua sendo. Mas às vezes não consegue seguir com a atividade laboratoriais por conta de alguma doença ou alguma dor crônica, que também é muito comum. E olha que legal que traz também o papel da sociedade em relação a isso. Existe um estigma muito forte onde o pessoal ainda fala assim, é só sair, liga pra alguém, mas muitas vezes ele depende de como a sociedade é organizada também. Então, da acessibilidade dos espaços públicos, da oportunidade, da convivência dessa pessoa. Porque por muitas vezes a gente tem adultos saturados ou crianças que não criaram esse vínculo justamente por essa falta de acessibilidade, falta de oportunidade de convivência, da valorização exagerada da produtividade. E querendo ou não, a gente acaba voltando para aquele tópico de conexão. Não adianta você estar com pessoas que você não quer estar, que você não sente bem, não sente conectado, não sente aquela vontade de estar junto, porque você vai continuar se sentindo sozinho. Nossa, Ana, total. Quantas vezes a gente já ouviu assim, eu trabalhei uma vida inteira, não tenho tempo pra isso. Ou o meu pai trabalhou. Até uma pauta super importante é a escala 6x1. Porque às vezes a gente fala da escala 6x1, mas eu conheço muitas pessoas que trabalham de 7x0. E que a vida foi isso. A vida foi eu trabalhar de domingo a domingo, numa escala absurda, e não construir vínculos. E aí só ter a mulher que causa aquela sobrecarga no final da vida. Isso. E aí, como a gente também já vai entrando em uma bola de neve também muito, muito preocupante também, porque a gente volta de novo na questão de gêneros também, onde criar vínculos pode ser visto como algo só feminino também, né? Onde falar, eu não vou ligar para esse tipo de coisa, porque eu sou homem, eu sei viver sozinho, e os homens viviam nas cavernas. Porque eles só valorizam também quem produz. Exato. Né? A produção exagerada é vista na sociedade como algo bom. Nossa, olha como ela trabalha. Nossa, a vida dela é trabalho. Quantos filmes a gente vê, principalmente mulheres, que precisam trabalhar muito mais que os homens para serem vistas, mas também não tem uma vida social, porque a vida foi o trabalho uma vida toda. Sim. Sabe? Ou então a família. Isso, claro que a gente poderia... Acho que seria uma pauta... Seria um outro podcast, sim, talvez um outro episódio, dependendo de como for o comentário. Mas isso vai diretamente pro isolamento que a gente está falando. Porque no final de uma vida, essa pessoa está isolada. Não construiu vínculos. E foi também muito culpa da sociedade. Sim, né? A construção social e histórica que a gente tem em relação a isso, né? Mas aí eu acho que a gente acaba voltando também pra solitude. Pra importância de estar só, sem sentir-se só, de contemplar a própria companhia, de nossa, como eu gosto de ficar sozinha, de ficar em silêncio, de fazer as minhas próprias coisas, porque eu quero, porque é minha vontade hoje não sair com os meus amigos, porque eu quero estar só, eu quero sair comigo, eu quero ficar comigo. Mas é muito bom também. E o papel da psicologia, ele vem justamente pra fazer essa diferença, né, entre solidão e solitude, que às vezes tá tudo bem pra ficar sozinho. Não extremamente como a gente vem falando durante esse podcast, mas sim um papel de que existe a solitude e que tá tudo bem a gente viver também um pouco só nós no nosso mundinho. Sim, e faz bem, né? Isso faz bem pra você se conhecer, você saber quem você é, o que você gosta, e você conseguir viver também, por exemplo, hoje ninguém pode fazer nada comigo, eu vou ficar sozinho, tá tudo bem, porque eu gosto disso, porque isso faz bem pra mim, né? Porque a gente sente bem, a gente se sente seguro com nós mesmos.
mesmo. A gente tem que se sentir seguro com amigos, com família, mas também com nós mesmos. Porque vai ser sempre eu e eu, né? Você e você. A gente sempre vai se ter próprio. É muito legal, porque quando eu falo desse papel da psicologia, e aí a gente fala que é o papel da psicologia, mas na verdade também é um papel também da sociedade, porque é algo que são significantes, que foram criados na sociedade e é aplicado na sociedade. Então a gente fala que é o papel da psicologia porque isso é mais comumente feito e também talvez mais facilitado em uma psicoterapia, talvez em um grupo psicoterapêutico, que é desvincular essa imagem, né? Uma das grandes questões que a gente está levantando, que é desvincular a imagem do homem ser dessa forma, que é desvincular a imagem do idoso ser incapaz, da incapacidade do idoso e da valorização, a imagem que a gente tem também sobre a produtividade, que a produtividade agora está sendo visto como algo de valor, né? Exato. Tipo, você é mais valoroso se você for mais produtivo, o que é um grande problema também, porque a produtividade é isso, que é você utilizar os seus recursos, utilizar a melhor utilização dos recursos que você tem para a produção máxima, né? E aí o grande problema vira quando isso vira uma questão de valor, e aí um dos recursos que você usa para produzir mais é a sua própria vida, a sua vitalidade. Sim, exato. E porque pra gente estar em contato com o outro, a gente precisa estar bem também. Sim, com nós mesmos. Com nós mesmos. A gente precisa estar bem estando sozinhos, sem sentir-se sozinhos para estar bem com os outros. A gente precisa ter a nossa própria conexão para ter essa conexão com as outras pessoas. E a gente volta muito pro tema do nosso podcast, que é envelhecer, é perder ou transformar, né? E a gente vê que é transformar, porque é claro que a vida muda, as coisas mudam, porque o nosso corpo já responde de outra maneira, mas não significa que a gente perdeu. A gente só vai transformar o jeito que a gente vive, né? O jeito que a gente tem as nossas relações, a gente se relaciona, a gente se relaciona com os outros, com nós mesmos. Exato. E talvez a maior reflexão desse podcast talvez seja entender que ninguém deveria envelhecer sozinho, sentindo que deixou fazer parte de um todo. Né? Sim, e é muito importante reconhecer o seu próprio protagonismo e a sua importância na sociedade, né? Porque não é porque você envelheceu que você não é mais importante. Você é importante não só para a sociedade, mas para as pessoas ao seu redor, para você mesmo, tem que ser importante para si mesmo também. Então é muito importante também ter essa própria reflexão, né? E esse conhecimento. Isso daqui vale o que eu quero reforçar, que é a importância da psicoterapia. Claro que a gente pensa em um cenário perfeito, né? Onde a pessoa ela vai ter o acesso à psicoterapia ou não. Talvez uma das formas seja essa que a gente está fazendo agora, que ou então de quem está escutando agora, que é escutar algum podcast sobre o assunto. Exato. É um entendimento sobre o tema que tá lhe afim. De se sentir vivo, sabe? De se sentir visto e procurar, porque vai além do consultório. Esse tema vai além do consultório. Ele vem com esse papel da sociedade, ele vem com esse papel de que a gente tem que fazer a diferença. E se você sabe que tem alguém passando por isso, uma visita, uma ligação, isso pode às vezes mudar. Poxa, eu queria ouvir tanto tua voz, isso pode mudar a vida de alguém. Sim, é muito importante a gente incentivar essa reflexão e essa conscientização sobre a solidão e saúde na velhice, justamente porque muitas das vezes não é visto isso. É o que a Marcele falou, né? Da epidemia silenciosa, isso não é visto. Então é muito importante a gente refletir sobre e tentar conscientizar quem está ouvindo ou quem a gente acaba conversando sobre, para ter essa visão e continuar tocando na tecla de que não é porque você envelheceu que você não tem mais papel e importância na sociedade, né? Você não tá incapaz, você continua sendo capaz porque você ainda tem muita vida pela frente. Exato, porque no fim das contas, aquilo que mais protege a saúde humana não é apenas a ausência de doenças, é a presença de vínculos. E talvez esse seja o maior convite que o nosso trabalho deixa, que possamos construir uma sociedade em que viver mais também signifique viver com mais conexão. E se você está aqui ouvindo esse podcast hoje, parabéns, porque a gente está aqui justamente para ter uma conversa franca, dinâmica e sem pressa. A vida ela não precisa de pressa, ela precisa de conexão.
A vida é no 1x, né? Se você está assistindo o podcast no 2x, talvez é ótimo. Né? Começa de novo no X. É muito importante a gente falar sobre isso. Né? Esse podcast foi como parte do projeto de extensão universitária e comunitária da Univale, da Universidade do Vale do Itajaí, Aqui no campus como de parte do nosso projeto no campus de Florianópolis. E a gente espera que com essa nossa reflexão incentive a pensar sobre, né, e a gente talvez mudar um pouquinho a chavinha, tipo, putz, vou pensar sobre a solitude, sobre o autocuidado, porque faz parte da solitude, né, o autocuidado, o autoconhecimento, o sentir-se bem consigo mesmo. E a gente agradece muito por vocês estarem aqui. Obrigada por ter ouvido até agora. Comentem pra gente fazer mais episódios. E é isso aí, a gente vem com mais episódios, com temas que vocês quiserem também. Obrigada à nossa câmera Ana. Também ao resto da equipe que não tá aqui falando, mas tá na parte da edição, roteiro. E vamos ficar com um trabalho bem grande pra editar esse Temos podcast. backstage. E quero agradecer extremamente a minha dupla, que vocês são incríveis. Obrigada, gente linda. E que faz todo sentido estar aqui com eles nesse momento. Valeu, galera. E comentem o que vocês acharam, porque é muito importante a gente saber o que vocês acharam sobre. É muito importante saber esse retorno de vocês. Contem com a gente. Um beijão. Beijo, gente. Tchau! Até o próximo episódio. Não promete, Marcelo, não promete. Não promete. Deu certo, galera! Fiquei fora. Ei! Você, cara. Vem, filmmaker, vem! Vem, filmmaker!